Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana junto com você e o Atualidades Pampa. Hoje é dia 16 de dezembro de 2019. E dia 16 de novembro é o dia do reservista. E eu chamo a atenção, por ser o dia do reservista, é o dia também do nascimento do poeta Olavo Bilac. Olavo Bilac, que foi um poeta brasileiro, patrono do serviço militar. Ele a vida inteira defendeu que os homens cumprissem a obrigatoriedade do serviço militar, assim como junto com outros intelectuais. E ele tem este destaque, né? Este título, né? De ser uma pessoa completamente engajada com isso, porque é dele o hino da nossa bandeira, onde eu peguei uma estrofe só para mostrar para vocês. Diz assim: recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Este é um trecho do hino da bandeira que foi adotado a partir do ano de 1906. Mas hoje já é 16 de dezembro de 2019. Vamos ver o que passará por esta bancada hoje? Marne Barcelos. Eu me lembro com muita alegria e saudade na minha época de garoto cantando o hino da bandeira. Na época o Brasil era um pouquinho diferente do Brasil atual dos últimos 20 anos. Mas sai uma pesquisa dizendo qual a idade que as crianças pedem o seu primeiro celular. Com quantos anos? E finalmente o terminal da Zona Norte foi entregue à população. Polícia desmonta uma quadrilha que trabalhava com rinha internacional de pitbull. E a economia que o governo federal já está fazendo com a transformação digital. As diversas saídas que não têm saída. Península da Coreia. Volume de fuga de cérebros do Brasil acende novo sinal de alerta no mercado de trabalho. E o presidente Bolsonaro já anuncia que vai vetar as modificações feitas pelo relator na sua proposta de alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Falando em trânsito brasileiro, vamos lembrar. Eu falei em Natal, Ano Novo, viagens, o número de pessoas que saem da cidade, tanto para o Natal, ou pessoas que vêm à cidade para unir-se às suas famílias, né? Mas no final do ano, no Ano Novo, efetivamente, a gente percebe que a demanda é muito maior, principalmente para quem vai para o litoral. Eu quero dizer aos senhores que as empresas de ônibus quadruplicaram o número de ônibus que estarão à disposição neste verão. Eu vou passar depois as informações para vocês, oportunamente, com mais detalhes. E também para você que não vai usar o ônibus, vai usar o seu carro, eu quero avisar que a Polícia Federal, ela concedeu um prazo maior para a colocação dos radares nas estradas. São mais 10 dias, ou seja, o tempo para a instalação dos radares termina no próximo dia 23, exatamente. O uso desses medidores de velocidade, tanto móveis como portáteis, né? Que vai ser só a partir do dia 23. Foi suspenso, só para lembrar, no mês de agosto, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mas uma decisão no último domingo, a decisão de um magistrado, atendeu o pedido que foi feito pela União, inclusive, para ampliar este prazo. Então, a Polícia Rodoviária Federal determinou a volta do uso de radares a partir do próximo dia 23 de dezembro. Roberta, a tua manchete me traz bons fluidos. Vamos começar o programa com coisa boa, então. Verdade, Magda. Quando a gente está falando sobre digitalização, como é a transformação digital, a gente está chegando a duas questões que são importantes dentro do conteúdo da manchete que eu trago. A primeira, nós somos um país conhecido pela burocracia. E a burocracia é tão agressiva que ela também gera a corrupção.
No momento que a gente tem muita burocracia, isso faz com que para os negócios acontecerem, para as pessoas poderem empreender no nosso país, elas precisam do quem indica, elas precisam de um político. E aí, o que acontece? A realidade que eu tenho hoje. Atualmente, o Brasil ocupa a posição 157 na liberdade econômica, a posição 124 no índice de capacidade de fazer negócios, segundo o Banco Mundial, a posição 62 no índice de competitividade global, segundo o Fórum Econômico Mundial, e a posição 105 no índice de percepção da corrupção. Então, essa falta das regras claras, essa falta de transparência, o digital contribui. A transformação digital que o governo federal começou a aplicar desde o início do seu governo tem feito muito pelo país, pelo nosso futuro e pela nossa economia. O governo, nós, para os senhores terem uma ideia, gastamos em torno de 1 trilhão e 400 bilhões de reais com o custo Brasil. Desse total, 65 bilhões podem ser poupados por ano com essa transformação digital que o governo colocou como meta e está colocando em prática. As ações que o governo federal fez nesse ano de 2019. Primeiro, eles transformaram, neste ano, eles digitalizaram 513 serviços, 26 órgãos participaram e geraram uma economia, só nesse ano de 2019, de 345 milhões de reais para a nossa sociedade. Por exemplo, o certificado de vacinação internacional digital gerou uma economia anual de 120 milhões de reais, liberou, vejam só, 625 agentes da Anvisa para fazer outras atividades. A carteira de trabalho digital, que hoje, finalmente, aqui no nosso estado, começou a operar. Liberou 3.200 servidores que foram realocados. Economia de 700 milhões de reais neste ano. O INSS, que é o que mais custa para o nosso governo federal, presta 96 serviços. Destes 96 serviços, 90 deles já estão digitalizados. Liberou mais de 1.000 atendentes e também economizou a bagatela de 700 milhões de reais. Então, nós precisamos ter em mente que esse trabalho segue muito forte. O governo federal quer transformar 100% dos seus serviços até o final do seu mandato em digital. Até 2020, até o final de 2020, 1.000 serviços vão ser em formato digital. Eles pretendem consolidar, o governo federal tem 1.500 sites diferentes de serviços. Eles vão colocar todos numa única plataforma e, com isso, ele vai facilitar a nossa vida. E isso é tão incrível que nós somos o 4º país mais digitalizado do mundo. A gente é um povo que recebe muito bem o digital. O INSS, no início do ano, quando o governo federal iniciou, quase que 90% dos serviços eram feitos em loco. As pessoas precisavam ir lá pessoalmente para resolver. No momento que digitalizou, 93% dos serviços hoje são feitos através de sites. Então, é uma maravilha, é um mundo que se abre, é uma economia e uma facilidade. Mas mais do que isso, acabou quem indica, acabou colocar na gaveta e depois a gente vê. Isso libera, desburocratiza e ajuda a evitar a corrupção. E no momento que nós temos esses serviços operando, os fundos internacionais que precisam de uma série de requisitos, dentre os quais poder investir em países que cuidam, que controlam a corrupção, vão poder investir no nosso país, porque nós temos provas concretas de que nós estamos, não apenas só tendo ações judiciais, como a Lava Jato, né, da corrupção, mas também evitando. É um mundo novo que se abre e com muita alegria eu trago isso aos nossos telespectadores. Você sempre... Opa! Eu queria aditar... não fez sinal, pai. Eu queria, desculpe, então. Não foi nada. Eu queria aditar o que disse a Roberta. Eu já dei uma passando na semana passada, que nós estamos chegando na digitalização nos processos e a agilização, a economia, a otimização é uma coisa. E quando chega nos órgãos públicos e chega na justiça, que o que mais se quer é justiça. E se diz que justiça tarda não é justiça, né? Quando tu consegue otimizar, dona Magda, é extraordinário. Nós estamos aqui já no nosso Tribunal de Justiça, a Justiça Federal,
juizados especiais, também tem a segunda instância, já tinha os recursos agravos, recurso especial, recurso extraordinário já o eram, e agora entrou então a Justiça Estadual, que é o grosso, vamos dizer, da Justiça. Então é muito bacana, realmente dá uma mobilidade, é um mundo novo que vem pela frente. Você participa do nosso programa através das nossas redes sociais, participa ou tem acesso ao nosso programa no Instagram, @atualidades.pampa, no YouTube, youtube.com/tvpampa. Você vai no sininho, aquele que tem do seu lado direito da tela, e clica nele que você recebe as notificações. Do tradicional facebook.com/atualidadespampa, o e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. O e-mail principalmente para aqueles que sempre que eu me encontro na rua se queixam, dizem que não vão mais se comunicar porque mandam um WhatsApp, e eu explico sempre. Quando a gente para ler um WhatsApp, o senhor não tem ideia de quantos passam por ali sem a gente ver, tá? Então participe do nosso programa, até porque hoje nós temos o retorno, mas não de Jedi, de Chicão Tofani. Chicão Tofani, onde tu andavas? Andava um pouco meio doente. Meio down. Meio doente? O que seria meio doente? Meio doente quando tu tá meio fraco. Tu tava ruim, né? Tu teve que uma gripe forte? É uma virose muito forte. Foi uma virose. Cheguei a ter febre de 40 graus. Nossa, mãe do céu. Porque eu tenho uma vida muito assim, mundana. Sim. Night, blues, sabe? Então, O que seria uma vida mundana, dona Uma vida Night mundana. Blue, ele Pra diz que é mim que Night sou Blue. mais Uma vida mundana, inexperiente. o cara chega agora, o cara normal, CPF, ele vai pra casa, da família dele lá, papapá. Eu não, eu vou para um evento, eu tenho festa na minha casa, as pessoas me convidam. Então isso aí torna, o físico te agride muito, entende? Sabe? Então isso aí, eu fui vítima de um míssil desse aí. Sabe? Mas agora tu tá bem recuperado. Tô meia boca, né? Tu tá saindo hoje pra vir trabalhar. Não, tô saindo, eu saí ontem, tá? Sim. O problema... Não, Chicão, olha, vai Eu te saí contar. hoje, Olha, eu tinha que sair pra comer alguma coisa. Pra comer alguma coisa, né? Que rolo. Não tem uma cozinheira lá, né? Não, eu entendo perfeitamente. Eu acho que, Chicão, tu deveria mudar a tua vida. Devia voltar e voltar. Não, nunca fosse um CPF, mas eu acho que faria bem para a sua saúde. Eu faria bem um casar. Assim, tá casado, Não precisa casar, chega em não precisa casa. casar. Vida, É que tu não começar precisa um ter novo essa vida ciclo. tão mundana. Mas é que se tu não casar, pode te expor muito. Eu não consigo resistir às tentações. Todo dia míssil. Eu quero me separar, queria ficar contigo. Semana passada tu fizesse 61 Ninguém anos. escreve isso pra mim, eu não entendo. Dona Magda, o cara Não, o ser Dudu disse que foi um grande ser um sucesso. João ninguém é fácil. Agora, ser Chicão Tofani é difícil. Não, é muito Só tem um, só tem um. Tu lida com a tentação o dia inteiro. Mas, Ruxa, tu sabe Ela que... tá batendo na e tua tu, porta. E tu sabe que foi duas grandes tentações da noite, eu soube, sábado de manhã, a dona Magda e a dona Ana Guiar lá na Love, sabe? Na Love. Uma grande... Um camarote. Que é E isso? cada uma saiu com champanhe francesa pra casa. Exatamente, cada uma com uma. Isso é informação privilegiada. Eu não vou me privilegiadíssimo. manifestar. Estava muito bom. Falando de muito bom, o Jairo Mendes, que é nosso telespectador, mandou inclusive uma foto aqui. Ele está trabalhando na loja dele e assistindo o nosso programa. Ele mandou aqui uma foto do celular e que nós estamos aparecendo. Quem mais tá? Nas redes sociais, o Clóvis Esteves diz que adora ouvir os comentários inteligentes dos apresentadores. A Tati Barbosa dá boa noite para nós, para os amigos. A Adriana Pimentel diz que o Bolsonaro é o melhor presidente. E a Albertina dos Santos diz: Chicão, tem que parar com as noitadas. Tu já é um idoso, saúde fica mais brava. Eu só queria ver a cara dessa senhora. Não fala assim. Ela tem uma carinha meio grande. Não, às vezes a pessoa Acima de 60 é idoso. é idoso. Acima de 60, tu fizesse 61 semana passada, do Chicão. idoso. Tu é protegido pelo Então, Estatuto Al Pacino do é Idoso. idoso, Quentin Tarantino é idoso. Claro, mas ninguém Todos disse, esses caras. mas ninguém disse Johnny que ser Depp idoso vai é fazer ruim. 60 idoso, daqui a pouco. Olha uma pessoa que tem bem mais longe dessa tempo de operação. vida do que Idoso. nós, Olha aí, ó. o Marne Barcelos. Tá parado o ali. Marne Barcelos Interação. é a sensação dos nossos telespectadores e telespectadoras, por ser um homem inteligente, um homem culto, com uma memória
que muita gente nova não tem. O Russo. Eu, por exemplo. O Russo. Eu também. E o Russo é vovô O Russo tá fora, não, e não, tem o Russo tá sucesso com um mulherinho incrível. Tendo uma namorada top. Isso, tudo de bom. Não Me mexe ajuda, com o Chicão. Russo. Não mexe com o Não Russo. deixa o Russo. Aliás, Ele não quer que fale na o televisão povo do quer amor saber dele. com quem está Gustavo Vitorino Ah, é verdade. a bordo de um navio, passeando por aí. Ele está acompanhado. E eu tô aqui. Eu sei quem é. Eu soube hoje. Tu sabe quem é? É aquela que tem um filho e uma filha? Não, vou contar. Mas eu sei que é. É aquela que tem um filho e uma Mas ele filha. abraçou um pagode. Eu sei. Não, mas ele não foi com as crianças, foi só com ela. Ah, bom. Agora, assim, Magda, de cara não dá pra levar as do crianças. Chicão, Tofani. Muito obrigado. Muito elegante, Chicão. Tu falou um dia que tu gosta de óculos dourados. Não, eu soube que o Gustavo enjoou, sabia? Enjoou. Já? Então já trocou de parceira. Aí não tem Já saída trocou no de navio. parceira? Da companhia do bar. Da coisa, tá, mas ficou mareado. Ficou mareado. Imagina Teve o problema. Vitorino mareado. Diz que teve problema com camarões e lagostas. Azar, eu não duvido mesmo. Marne Barcelos, vamos lá. Que chique esse problema, né? Bom, hoje conversando com um amigo, ele me perguntou, vem cá, quais são as coisas mais chatas da vida que a gente não se livra? Eu disse, duas coisas, a morte e os impostos. Porque agora chegou o fim do ano, os impostos estão aí, é uma loucura, as pessoas, como é que eu vou fazer para pagar PVA, IPTU, tudo isso, imposto de renda, tudo que vai chegar agora para pagar. Então as pessoas estão profundamente preocupadas com esse momento, essa transição e mais as festas de fim de ano, porque todo mundo quer fazer o seu churrasquinho, agora o preço da carne, o preço Pela do hora ouro, da morte? Isso, essas coisas todas. Mas a vida é assim, né? A única coisa, lembre-se, impostos e morte. Disso ninguém escapa no nosso mundo capitalista. Bom, sobre o que as crianças estão fazendo agora. Com 9 anos, tem uma pesquisa no Instituto Meridional. Esse instituto fez uma pesquisa perguntando com quantos anos as crianças já pedem o seu primeiro celular? Aos 9 anos de idade. 9 anos de idade, as crianças já estão querendo ter o seu celular. E o mais importante de tudo, que 7 entre cada 10 crianças, entre 10 e 12 anos de idade, já acessam a internet. Isso que é o fantástico, né? A mudança do mundo. E o nosso Rafael Marconi, com muita propriedade, já vai abordar o assunto daqui a pouco, que a fuga dos cérebros é do Brasil. Porque não há como resistir a uma oportunidade de você ir embora para os Estados Unidos, fazer uma Harvard, fazer o Yale e outra universidade qualquer nos Estados Unidos. Quando você tem uma inteligência superior, com os descobridores de talentos, porque os Estados Unidos têm isso, no mundo inteiro eles têm. Não interessa se é brasileiro, se é argentino, se é dinamarquês ou se é hondurenho, em qualquer lugar do mundo, os americanos estão sempre percebendo as pessoas que podem viver no país e podem agregar a cultura americana, se tornarem americanos e propiciarem aos Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos querem, que é a liderança tecnológica no mundo, que tem, justamente porque investe em cérebros e investe em pesquisas. Agora, uma criança de 10 anos acessando a internet hoje, só que pai, vocês as mulheres aqui da mesa que têm filhos sabem disso, tem que tomar muito cuidado nessa fase aí de 8, 10, 12 anos, uma criança, uma menina, especialmente um menino, em função desses marginais que andam aí na internet mostrando uma cara que eles não têm. Me parece isso. Marne, quando a gente fala internet, claro que tem todo esse lado positivo de pesquisa e se a pessoa realmente sabe mexer na ferramenta, sabe, né, como navegar e tudo mais, e ir em lugares seguros, é bem importante mesmo. Mas também, por um outro lado, tem a questão das redes sociais que acaba tirando cada vez mais tempo das crianças dos estudos e desviando esse foco para redes sociais e para jogos. Eu quero te dizer que a minha pequena tem 7 anos e já me pede um telefone celular. Não precisa chegar nos 10. Nos 9, né? Que foi da pesquisa. Mas nós já determinamos que ela não vai ter. Mas a coleguinha tem... Bom, a coleguinha tem outros pais, tem outra família, então outras regras. Outro pensamento. Aqui dentro de casa, tu não vai ter até os 10 anos. Exatamente. Os 10 anos. Exatamente a nossa data. Que isso é o mais complicado, né? Porque a criança é uma esponja da realidade na qual ela está inserida. Então, quando você tem muitas crianças que têm um aparelho,
aparelho, a criança começa a se sentir excluída porque o comportamento... Os adultos sentam numa mesa no restaurante e todos estão conectados, mas tão distantes, né? Perto fisicamente, mas longe dentro das suas responsabilidades, dentro do seu trabalho. Eu falo, né? A gente mais trabalha quando sai com os amigos do que aproveita aquele momento. E as crianças é a mesma coisa. Esses dias eu fui num playground com os meus primos e foi justamente isso. Os iPads, as crianças estavam sentadas nos brinquedos com os seus iPads brincando. Ou seja, não brincam, né? Não brincam, né? Eu fico impressionada. E como nós podemos cobrar, né? Eu fico impressionada porque vocês que têm filha nova, enfim, é da era do celular, eu vejo, assim, as filhas das minhas amigas de 1 ano e pouco, 2 anos, elas já fazem assim no telefone. Parece que já nasce sabendo. Como é que com 7 a tua não vai querer? Exatamente. Claro que ela vai querer, para ela já é uma coisa antiga. Pois é, eu tendo a não compreender muito esse pânico em torno disso. Assim, porque eu acho só fenomenal. Eu acho só... Isso aconteceu com uma série de outras inovações tecnológicas e elas são muito bem-vindas, como aqui os exemplos trazidos, porque tudo depende, como disse a Carla, é a parte mais difícil, mas é claro que vai ser difícil, nunca foi fácil, do papel dos pais nisso tudo. O não sempre é difícil, né? Exato, mas assim, eu só consigo achar fascinante que as crianças estejam cada vez mais cedo conectadas, cada vez mais cedo abertas a novas possibilidades. Aquela criança que está fechada no quarto, ela pode vir a se tornar um grande desenvolvedor de algum projeto que o pai e a mãe sequer entendem. Sequer conseguem compreender o manual de instruções do seu telefone. Uma criança de 5, 6 anos já disseca esse aparelho. O que acontece, Rafa, tu já terminaste? Não, diga lá. Não, o que acontece é o seguinte, é que não pode ter exagero. E o que nós estamos vendo é muitos pais delegando os papéis que são deles, enquanto pais, para que a criança fique brincando e intertida no aparelho. Então, assim, hoje em dia, as crianças, muitas, estão tão acostumadas com a instantaneidade que esses brinquedos oferecem, que elas não aprendem a esperar. Elas não sabem perder, elas não têm paciência, elas não constroem resiliência. Então, tem algumas questões que no início da infância, quanto mais novinha é a criança, é melhor que ela fique mais ligada aos pais, aos cuidadores, às pessoas em si. E conforme ela for crescendo, conforme vai amadurecendo, existem estudos psicológicos que afirmam que a partir dos 2 anos já é viável, mas antes disso é questionável, que as crianças aí comecem a ter um tempo limitado de até 1 hora por dia. E não é o que a gente vê. A gente vê crianças muitas vezes, e quem é que ofereceu o aparelho? Foi os pais. Então, a gente tem que simplesmente pensar o seguinte, não tem problema de dizer não, não tem problema de desagradar, e as crianças ficam aborrecidas um tempo, aí um tempinho mais elas acham alguma coisa para brincar. Criança precisa brincar mais de bola, precisa conversar mais com os pais, precisa ganhar mais abraço, mais atenção, mais olho. Exercício físico. Papel, conversa. Isso é que está no dia a dia. Por exemplo, todos os problemas citados pela Roberta, a minha geração viveu com a televisão. E ela está aí, firme e forte. Eu estou aqui, formado. A minha mãe, durante muito tempo, delegou a televisão, em função do seu trabalho, em função do seu pouco tempo, para que ela fizesse o papel do que o iPad faz hoje. Essa questão todos os problemas citados por ti não partem da tecnologia, partem dos pais. São os pais. Os pais é que não estão capazes. Então nós estamos falando. Não, nós estamos falando da tecnologia e da. É quando os pais podem dar a tecnologia para os filhos. Pera só um pouquinho. O Marne trouxe uma estatística sobre as crianças cada vez mais cedo estarem em contato com a tecnologia e querendo. Aí é que está o meu posicionamento. Eu acho isso fascinante. Sim. Eu acharia ainda mais fascinante se mais cedo estivessem... por exemplo, o meu enteado, aos 12 anos, ele já produz músicas no tablet de forma digital. Coisa que a minha geração sequer conseguiria imaginar a matemática de uma produção de uma música eletrônica. É muito complicado a gente falar então, o ideal... Mas do que nós estamos falando? Do comportamento ruim dos pais que segue gerações, desde delegar a TV, delegar o videogame, delegar a rua, porque a minha geração tinha isso. O mau pai era aquele que deixava o filho o dia inteiro na rua.
Que não... Pô, mas é 10 horas da noite, seguro tá na rua. Agora Hoje, a gente tá reclamando... Hoje falam exatamente, por exemplo, vou te dar um exemplo. A miopia. A miopia aumentou muito entre crianças. Os malefícios. Porque são exatamente, tudo tem os prós e os contras. Porque é o estímulo, a cor da tela, a luz da tela, e ficar o tempo todo aumentou o número de crianças com miopia. A minha porque geração essas era a TV crianças, que sentava na frente da TV. mas não é a mesma coisa. Sabe, não isso é um outro Marconi, problema. olha aqui, ó, a televisão é uma coisa, o celular é outra coisa, dá problema de coluna, dá problema olha de só, exposição. A minha geração, a minha mãe dizia... O estímulo é diferente. Eu sei que é diferente. Por isso que eu tô dizendo que de geração em geração nós temos um demônio. Na minha época era a televisão, não senta perto da TV, guri, vai dar problema nas vistas. Não dá. Vai dar problema nas vistas. Não, mas aqui a gente sabe que dá. Aqui tá. Sim, mas a culpa é de quem? É outra tecnologia. É da tecnologia? A culpa não é da tecnologia. Olha, o que a gente sabe é que as pessoas que criaram essa tecnologia evitam que os seus filhos utilizem. Exatamente, já viu o malefício. Existem muitos estudos psicológicos, mas não tem a culpa se o seu filho fica, entendeu? Tudo bem. Eu acho que cada pessoa faz aquilo que pode. Nós estamos aqui falando com pessoas que têm realidades das mais diferentes. Eu, por exemplo, recebi muitos nãos dos meus pais e agradeço. Por quê? Porque aí, o dia que eu vi um grupo usando drogas, eu não usei. Porque eu acostumei não precisar seguir porque os outros estão seguindo. Eu fui ensinada assim. Então, assim, ó, cada um tem a sua realidade. É tá tudo verdade. certo. E também cada um tem seu tempo. E, inclusive, agora é tempo de Natal. Você já pensou em presentear alguém com um óculos novo? Como esse meu, por exemplo? Dá uma olhadinha na armação do óculos do maridão. Tá vencida? Repare agora no óculos da sua esposa ou do seu filho. Nós estamos falando de problemas de visão aqui. Lembre-se que é preciso renovar e melhorar a visão. Promoções em lentes e armações, tudo em 10 vezes sem juros, tem 2 endereços. Center Ótica, Avenida Soledade, 565, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, no centro da nossa capital. Lembrando que, para as compras que serão feitas nesse mês de dezembro, você vai receber presentes, vai receber de presente uma necessaire, gostou? Pois tem mais, tem uma bolsa de praia, tem uma necessaire e uma bolsa de praia. Então assim, ó, corre, vai lá, faz as suas compras na Center Ótica que estiver mais perto de você. Mãe de Deus Center da Carlos Gomes ou no centro da cidade. E não perca essas oportunidades e ainda compre em 10 vezes sem entrada. É um espetáculo, Ana. Bom, o meu assunto não é um espetáculo, mas a gente trata do espetáculo que foi o trabalho, então, da polícia para desmontar uma quadrilha internacional de briga de cães. A gente fala, né, que é um assunto tão antigo, parece tão ultrapassado, mas como a tecnologia tem auxiliado esse lado criminoso, porque ao contrário do que a gente escutava, que era atrás ali daquele campo onde ninguém frequentava, naquele galpão abandonado, agora as brigas eram transmitidas através das redes sociais, com uma rede de apostas também realizada por uma plataforma digital. Não foi possível ainda, estão levantando a quantidade de dinheiro que todo esse esquema levantava, mas só na apreensão que foi feita na região metropolitana do estado de São Paulo, foram encontrados 47 mil reais em dinheiro, em espécie de apostadores relacionados a essas brigas da raça Pitbull. E dentro dessa investigação, o que mais chamou a atenção dos investigadores foi o estado que os cães, os animais se encontravam. Eles não eram alimentados, eles não passavam por um exame clínico adequado e eles não eram, principalmente, eles eram instigados à violência e eles não eram tratados. Então eles estavam, assim, o mais fraquinho era colocado com o mais forte para até movimentar um lado interesseiro dos bandidos dentro dessas apostas. Foram presos um veterinário, um americano, um peruano, um mexicano e dentro desse esquema, cada ano um país era selecionado para que essas rinhas acontecessem, essas brigas. E cada animal ele poderia custar 200 mil reais. Eles eram treinados com natação, corrida, ração especial e até suplementos alimentares que eram direcionados para humanos, para que eles tivessem mais resistência na hora da briga. Agora, então, a delegacia
de Preservação do Meio Ambiente vai trabalhar justamente do estado do Paraná, porque foi lá que aconteceu a investigação através de uma denúncia anônima de uma pessoa através da internet que recebeu um anúncio e enviou. Então se começou esse esquema. Então há boatos que muitos países ainda estão envolvidos, outras pessoas serão também investigadas, porque ainda tem muito o que se falar desse tema, porque era só um desses lugares, né? Um galpão onde aconteciam dessa raça específica. Agora a polícia pretende aumentar as investigações. Que loucura isso, gente. Impressionado, quer dizer assim, eu aguardei o dia inteiro hoje para ver se eles seriam soltos. Estão presos, né? São 41 pessoas. São 41 pessoas, estão pedindo a soltura. Eu queria ver como a polícia ia ver. 2 cachorros não resistiram, dona Magda. Sim. 2 cachorros morreram no local, não resistiram. Mas a Marne, eu lembro sempre assim, como educação não é cultura e cultura não é educação. Né? Eu sempre digo como as coisas são impressionantes. Tinha um médico. E veja, pasmem, um veterinário entre essas pessoas que estavam ali dentro. Todo mundo gosta de dinheiro. Dona Maria, a gente faz um juramento, um profissional que vai trabalhar com animais, que tu imagina que é o que há mais sublime, né? Depois das pessoas, é tu cuidar de animais. O cara faz uma faculdade maravilhosa dessa, que é a veterinária, e ele estava lá dentro reanimando os animais, porque às vezes eles desmaiavam pelo uso de muita força física, eles reanimavam os animais para que continuassem as batalhas, né? Olha, é inominável, não sei como é que o mundo moderno ainda comporta esse tipo de coisa, a gente vendo o estado dos animais, é uma coisa que tu não pode imaginar que um ser humano consiga fazer. Mas, Ruschel, seguindo essa tua linha, a gente aqui já noticiou de pessoas que procuram emprego com criança para justamente colocar em prática suas taras e seus devaneios. Ou seja, não chega a surpreender, né? E eu tenho visto que cada vez mais é necessário explicar o que se diz aqui. Quando eu digo não surpreende esse tipo de situação, significa que várias e várias vezes a gente já viu casos semelhantes. É claro que a gente fica em choque, é claro que a punição que eu queria para esses caras, eu gostaria de ver a polícia entrando de outra forma nesse lugar, porque o caso é mais cruel. A Ana não trouxe alguns detalhes ali, mas, por exemplo, eu vou falar aqui porque o caso tem que ser escancarado mesmo. Churrascos eram feitos com a carne dos animais que perdiam a vida. Que horror! É pior ainda, é mais horrível ainda, é muita crueldade. São seres humanos que você... Desumanos. Você espera o quê? Ressocialização de um tipo de gente assim, né? E depois a cretinice de pôr a culpa nas raças. Porque quando esse animal, e é aquilo que eu falo, de geração em geração a gente tem, né? Já teve, nos anos 80 era o Doberman, né? Nos anos 90 era o Rottweiler, né? Depois nos anos 2000 o Pitbull. Você culpar a raça por algo desse tipo, que animais que acabam vivendo uma vida toda dessa maneira, você esperar que ele lhe abane o rabinho, ele faça carinho, é inadmissível. Claro que não, ele fica cada vez mais cruel. O animal, quando quer... De novo, né? Isso funciona, é legal que isso funciona tanto para cães quanto para crianças, né? Quando bem educados, o resultado é positivo. Se você não está perto, dando uma orientação correta e uma criação correta, o resultado é péssimo. Marconi, eu queria só repisar, quando eu quis citar dessas pessoas, é que nós temos uma elite ali. A Ana deu os valores de comercialização. Olha o valor. Então, quem está ali são formadores de opinião, possivelmente pessoas líderes de empresa, um médico, um veterinário, que teriam que, teoricamente, pessoas privilegiadas, que receberam um berço, receberam educação, que são os que estão fazendo isso. É verdade, é verdade. Fala, Mana. Não, só para colocar que o delegado Matheus Laiola, que foi o responsável por grande parte desta mega operação, ele diz que a questão do comportamento do animal não pode ser levada em consideração, porque quando eles chegaram lá com água, potinhos de água, diz que os bichos se avançavam, que eles não eram alimentados, nem eles tinham acesso à água, para eles ficarem tão estressados. Para ficar frio, para ficar bravo. Não, eles ficam tão estressados porque eles sabem que, entre aspas, se você ganhar a luta, se ele for bem, se ele derrubar o adversário, ele vai comer. Então é isso que instiga, o instinto do animal é esse. Se eu ganhar, se eu matar... Todo mundo que chega é adversário que eu vou comer. É o que eu vou comer, porque é o que eu preciso para me alimentar. Pois eu preciso agora dar uma notícia muito importante. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isto significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia que eu me refiro é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central.
melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para você ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, comece ligando para o telefone 3061-7373 e agende uma avaliação e um teste auditivo. Eu quero que você aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Mas quero lembrar também que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, não perca tempo. Ligue assim que você puder. Carla. A minha matéria é uma matéria, assim, bem complicada, que as pessoas ficam com raiva. É de tratar. Ódio. É verdade. Que é a história da questão do número de pontos na carteira. Quantas pessoas eu conversei final de semana e já perderam a carteira não só uma vez, mas 2 vezes. Então é um assunto que incomoda muita gente. O presidente Bolsonaro, para quem lembra, entrou com um projeto de lei flexibilizando algumas regras do Código Nacional de Trânsito. Uma delas se tratava da cadeirinha de criança, da utilização da cadeirinha de criança, que atualmente é obrigatório até 7 anos e 6 meses, ou a cadeirinha ou aquela elevação. No projeto do governo falava em apenas uma notificação para aqueles pais que não estivessem com a criança devidamente na cadeirinha. O relator do projeto, que fala em votação amanhã na Câmara, na comissão na Câmara, coloca no seu relatório um aumento para 10 anos ou 1,45 centímetros, né, 1,45 centímetros, para a criança continuar usando a cadeirinha ou o assento de elevação. Um outro ponto bem importante que o presidente Bolsonaro diz que vai vetar é a questão da renovação da CNH. A renovação da CNH, segundo o projeto do governo, passava de 5 anos, né, para fazer os testes e tudo mais, para 10 anos. E após os 65 anos, a pessoa então começava a fazer toda a partir de 5 em 5 anos. O relator aumentou esse número, 10 anos até 40 anos de idade, então a pessoa tem de 10 em 10 anos para fazer a renovação até os 40 anos de idade, segundo o seu relatório, e 5 anos de 41 anos a 71 anos. Aqui o presidente Bolsonaro foi bem categórico, dizendo que, o que é isso? Uma pessoa de 40 anos agora é considerada velha, vai ter que, né, fazer de renovar sua CNH de 5 em 5, isso com relação ao projeto que ele tinha apresentado de 10 anos. E com relação aos pontos na carteira, o governo tinha passado neste projeto, que precisa, a gente tem que deixar claro, precisa ainda passar pela Câmara, precisa passar pelo Senado, para depois ir para a sanção presidencial, e se for vetado alguns pontos, volta também para ver se o veto cai ou não. Mas voltando aos pontos, o governo falava em passar de 20 para 40 pontos para perder a carteira de motorista, e o relator colocou a seguinte condição: se a pessoa não tiver nenhuma infração gravíssima, passa para 40 pontos para perder a carteira. Se tiver uma infração gravíssima dentro das infrações, passa para 30 pontos. Se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, então fica em 20 pontos para perder a carteira. Eu achei até justo. Eu achei bem justo. Achei criteriosa essa parte. Marconi, o que tu achou isso, Marconi? A CNH não achei. Eu acho justo. Tá bom. Justo, justíssimo. E com relação aos motoristas, que é a parte que te interessa de motocicletas, eles... Não. Ele vai defender com o Ele teve que fazer a reabilitação e fez. Isso, Ele vai renovar a carteira dele agora. Tem que fazer escolinha só. Olha, vocês atrapalharam a Carla. Desculpa, Carla. E a proibição com relação a motociclistas entre os veículos. Hoje o motociclista tem que manter uma distância de segurança, e dentro deste projeto, também dentro do projeto do governo, fala-se em proibição dos motociclistas entre os veículos. Quem vai cuidar? Eu acho isso maravilhoso, mas quem vai cuidar? Pois é, a IPTC, Não, mas não tem, só se encher a cidade de câmeras. É a nova indústria da multa, porque o que vai ter de gente vai ter, é tela entrega, né, trabalhando. Mas sempre lembrando que isso não vale ainda, isso foi o presidente Bolsonaro disse que vai vetar esses pontos que ele não concorda, mas que na verdade quem decide realmente é o Congresso Nacional, porque diante de um veto
veto, volta para o Congresso Nacional e aí se mantém ou não o veto. Eu queria falar sobre isso porque, primeiro, o ponto principal é o desacordo. O presidente foi pessoalmente falar com o relator e conseguiram se desentender sobre todos os pontos. Então, não deu. A reunião, todos não. Desculpa, por existir, eu faço conta que eu não estive aqui. Isso. Eles se entenderam em todos, então a gente já sabe que vai ter que votar na comissão, vai para o Congresso, para a Câmara e depois ele veta e aí terão que derrubar o veto. A questão, cara, eu estou esperando uma redação final em relação às motos, porque na minha ignorância a gente só está fazendo um raciocínio no sentido de proibir as motos de transitarem entre os veículos, que a dona Magda lembrou muito bem que é uma coisa muito perigosa, né? O que nós temos que ver é como vai ser as sinaleiras quando os carros estiverem parados, porque nós temos centenas e centenas de motos. Eu imaginei a Carlos Gomes. Se a minha moto, ao invés de ir pelo meio dos carros e parar lá na frente, ela parar atrás de um carro, nós somos invariavelmente 30, 40 motos em horário de pico. O trânsito ficará impossível. Então eu quero ver como será a parte operacional, se isso é com as motocicletas andando, para tu não ficar andando no carro, ou se ao parar as motos poderão, como disse a dona Ana ali, as teleentregas, né? Se elas poderão circular até o meio dos veículos e ir lá na frente, porque, eu insisto, se tu pôres em fila indiana todas as motos que circulam em Porto Alegre, olha, senhores, Porto Alegre não, no Brasil, né? Eu não sei onde é que vai socar. Já que vocês estão falando de motos e tudo, eu vou me permitir contar uma coisa para vocês que eu vi acontecer ontem à noite numa pizzaria, tá? Uber Eats, você sabe o que é, né? Sim. Não. Muito bem, tá bom, mas até a gente explica depois. Uber Eats, tá? É de comida e tal, pede, vai. Sabe o que eles estão fazendo? Alguns, tá? Eles pegam a encomenda, tá? Entram no carro, cancelam a corrida e ficam com as pizzas. Eu vi ontem, isso aconteceu 2 vezes na pizzaria onde eu estava. Não é a primeira, não é a segunda e não será a última vez. Então, muito cuidado. Eu sugeri, inclusive, à dona da pizzaria que não usasse mais esse serviço. Porque o que acontece? Tu não acha mais o cara. Tu não consegue onde é que tá o cara. Sim, e tu só fica sabendo porque a pessoa liga e diz assim, escuta aí, cadê a minha pizza? Ah, mas saiu aqui tal hora. E o próprio Uber não sabe onde o cara tá, não sabe onde não tá. Então, assim, isso está acontecendo com muita frequência, tá? Aconteceu ontem nesse lugar onde eu estava e eu quero dizer aos senhores que eles não foram os únicos agraciados com esse golpe. Mas né? é um retrato de um país chinelão. É um retrato de um país chinelão. Eu ia dizer, não, mas Marconi, a tua frase é brilhante. O cara engendra todo um esquema, consegue um emprego pra roubar uma pizza. Parabéns. Mas assim, né? Sabe lá, exatamente. Então isso está acontecendo com o Uber Eats. Tá? O Uber Eats, porque eu estava lá e conversei com a dona da pizzaria. Ainda sobre governos, vamos lembrar que foi adiada a votação dos pacotes polêmicos do governo do estado do Rio Grande do Sul, depois de muitas reuniões na tarde desta segunda-feira com o governador Eduardo Leite e representantes de alguns partidos, principalmente do MDB, que se levassem a votação agora esta semana, eles votariam contra. Então, houve por bem... O governador vai retirar o projeto e vão retornar em janeiro, como era mais ou menos o que já se previa que ia acontecer. E neste final de semana, porque a política não para, né? No sábado especificamente, o vereador Mauro Pinheiro, que é o líder da bancada na Câmara de Vereadores, ele está já agora é definitivo, de mala e cuia, pronto para sair do seu partido e ir para o PL. E numa reunião com os seus apoiadores, ele já deu início a um planejamento estratégico, e aí vai a informação correta, não vamos mais especular, porque foi ele que passou essa informação. Ele fez uma reunião com seus apoiadores e já deu início ao planejamento estratégico para a sua campanha de reeleição à Câmara Municipal de Porto Alegre. O vereador
Mauro Pinheiro troca de partido e vai de novo a sua candidatura na Câmara. Ou seja, não existe nada, não é verdade, contraria todas as informações que as pessoas continuam jogando na mídia para criar algumas celeumas de que ele seria o candidato a vice-prefeito de Porto Alegre nas próximas eleições, junto com o prefeito Nelson Marquesan. Esqueçam que o Mauro Pinheiro não vai à candidatura este ano, tá bem? Mas eu vou parar de falar sobre isso porque eu quero falar sobre algo também muito importante. Hoje eu vou dar uma dica maravilhosa para aquelas pessoas que precisam fazer implante dentário. Mas presta atenção que isso que eu vou falar agora é uma condição que é válida somente para este mês, ok? A Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vai viabilizar o seu implante dentário. E é só este mês, tá? Vai viabilizar, vai dar um jeito de você fazer. Então, não espere mais. Ligue já, faça o seu implante dentário com a facilidade que a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva está te oferecendo. Aproveite essa condição especial e liga para agendar a sua avaliação. Tudo começa pela avaliação. O telefone é o 51, prefixo, 3204-3204. Você liga para esse telefone, 3204-3204, marca a sua consulta. Nós sabemos, temos consciência que mais do que criar sorrisos, estará restaurada a sua confiança. E, como sempre, sou a pessoa que transmite a todos vocês um forte abraço do Dr. Sorriso. Chicão Tofani, tua manchete. Minha manchete é que algo muito perigoso está acontecendo, que é a Península Coreana. Dona Magda, eu sou professor de história e eu já estudei muito a Coreia. Não tem saída. Eu estudei todas as saídas que poderia ter, nenhuma saída é viável. Se mandar matar o ditador aquele, o coreano, não adianta porque é impossível quase matar ele. Ele é um cara todo blindado pela China e vai entrar outro no lugar porque não tem oposição dentro da Coreia do Norte. Unificar as Coreias, a China não quer, porque ela perde a força porque a Coreia do Sul toma conta da do Norte. Uma invasão americana vai ter uma retaliação chinesa. Não é interessante para o mundo. Os coreanos do Norte são o 14º exército mais potente do planeta. Tem armas nucleares. Não tem aquela arma nuclear que vai atingir Los Angeles, mas pode pegar Tóquio, Havaí e criar um universo que vai vir um inverno nuclear, que é o perigo que uma guerra nuclear hoje aconteceria. Tudo passa pela China e a China nada quer. Não quer bloqueio econômico. Eles vivem porque eles têm um vizinho rico. É a mesma coisa que todo mundo te bloqueia em Porto Alegre e tu é amiga do cara mais rico da cidade, Guga Stumpf. Então não tem problema pra ti, sabe? Que é meu amigo também, mas você é mais amiga dele, eu acho. Entende? Então o que acontece? Então a Coreia está salvaguardada nisso. Por que a China não se interessa com nenhum acordo nas Coreias? Porque a China tem um medo de uma coisa só. Primeiro, perder influência naquela parte tão importante do planeta. E a segunda, o maior medo dos chineses é que uma invasão, ou uma guerra, ou um distúrbio social na Coreia, a Coreia é um país, a Coreia do Norte, muito populoso, ia ter uma invasão muito grande de refugiados chineses. E a China não aguenta mais refugiados lá dentro. Ela vai explodir. O Tibete estava invadindo, Mongólia, Manchúria, sabe? Então, isso aí, os chineses, é um calcanhar na China. A China tem dois calcanhares. Um do lado direito, Hong Kong, e outro do lado esquerdo, que é Pyongyang, que é a Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte é uma saída que não tem. Não adianta reuniões com o presidente Trump, nada disso resolve. Isso é um bate-papo só para a mídia vender noticiário. O que tu acha disso, Mário Barcelos? Olha, o Chicão tem a sua razão, mesmo porque ele estudou esse assunto e quem estuda está na frente. Isso não é a única coisa que eu digo para as pessoas. Estudem, aprendam. Aí quando você souber e aprender, você vai poder discutir todo e qualquer assunto dentro da área que você estudou. O grande problema da China, que aliás não é um problema, que a China está comprando o mundo. Como a Coreia já pertence à China, a Coreia já pertence, a Coreia do Norte já pertence à China. A China determina o que se faz lá. A China é que sustenta o Kim Jong-un, aquele anão de jardim lá que manda lá, né? Então ele manda lá, tem aquela proteção, como disse o Chicão Tofani. Mas o mundo, me desculpem, precisa desse tipo de coisa.
O mundo precisa estar atento a determinados países e a determinados movimentos internacionais. O crescimento descomunal da China nos últimos 20 anos, o potencial chinês, segunda economia, era a 12ª há 30 anos atrás, hoje é a segunda economia. O país não existia há 50 anos atrás, na Revolução Chinesa de 1949, quando Mao Tse-tung, em nome dos comunistas, falando de marxismo, não tem nada a ver com marxismo, toma conta e faz com que Chiang Kai-shek, o general Chiang Kai-shek, vá ocupar a ilha, vai ocupar aquela ilha de 30 mil quilômetros, um pouco mais de quilômetros quadrados, que todo mundo conhece, que é a Formosa Taiwan. Então, a partir daquele momento, esse movimento cresce. E dentro do capitalismo, do nacional capitalismo chinês, porque não venham me dizer que não é capitalismo que pratica. A conduta exterior da China é capitalista. A cultura interior é comunista. Você veja um paradoxo, como se cria uma grande nação no mundo. Me lembro que em 1935, 36, quando começa a invasão, 36, 37, 38, a invasão japonesa na China, Manchúria, etc., aquela região toda, os japoneses invadiram e mataram milhares e milhares de pessoas. E ali, a partir daquele momento, a China cresce. E por quê? Porque começa a haver uma união dos chineses. Os chineses começam a se unir sob o comando do Chiang Kai-shek, queiram ou não queiram, foi um grande general. Chicão tem razão, este é o momento da China. E lembro pela milésima vez a frase de Napoleão Bonaparte há 200 anos atrás. Napoleão disse: deixem o dragão chinês dormindo, adormecido, porque o dia que ele acordar, o mundo irá tremer. E parece que o dragão já acordou e está com a boca. Está fazendo todo mundo tremer. Tamanho. Pior que a do Vitorino. Magda, eu gostaria de chamar a atenção ao ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. É um ministro que tem trabalhado muito pelo nosso país. Ele tem trabalhado de uma forma até bastante discreta. Esse ano eles tinham como meta, o Ministério da Infraestrutura, fazer 27 leilões, cumpriram com a meta. Eles têm para o próximo ano, 2020, 44 leilões e concessões de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias. Vai haver uma revolução, no bom sentido, da logística do nosso país. É muito bem-vinda as atividades que ele está construindo, isso vai gerar e vai fomentar investimentos e, principalmente, muito emprego de qualidade, porque as indústrias internacionais pretendem vir ao nosso país. E muito bem-vindo também são as informações que eu vou dar para vocês agora. Você sabe que eu não resisto a uma boa promoção, ainda mais se os produtos em oferta forem de qualidade. Então, nesta semana, obviamente, final de semana, início de semana, eu dei uma passadinha lá na Sleep Shop para ver como é que estavam as promoções e dei uma olhadinha nas novidades. Tomei um café, obviamente, grátis, né? E as novidades com ofertas que o Rogério e a Denise têm. Sabe o que eles me falaram? E, aliás, em primeiríssima mão, que a Sleep Shop está fazendo uma super promoção de saldos e pontas da linha de colchões de marcas como Simmons e King Coil, que são, assim, maravilhosos, mas com preços de ponta de estoque. É sério, eu fui lá, eu vi. É um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e terminar este ano dormindo muito bem. A Sleep Shop fica ali na 24 de outubro, 1363, tem um estacionamento próprio. O telefone é 3330-1592. Você aproveita o saldão de colchões da Sleep Shop para dormir bem e com muita tranquilidade. Mas não perca tempo. Oferta, preço bom, isso acaba logo, logo. Falando dizer pra vocês que eu vou dormir muito bem hoje. Por quê? Porque eu estou com um colchão novo. Que bom, viu? Tu aproveitou? Viu só até aí, ó. A Carla aproveitou semana fui também. lá e aproveitei. Isso aí. Doutor Ruschel, falando em aproveitamentos, falando em coisas importantes, Pois não, dona Magda. né? Nós temos para o município, para a nossa cidade, uma informação importante, louvar as parcerias que são bem feitas. Muito bem lembrado pela senhora, dona Magda. A gente tem
trabalhado que o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, está com muita dificuldade de caixa. Então essas parcerias têm que ser criativas, têm que ser importantes, que o beneficiado somos todos nós. E eu saudei aqui a minha manchete, foi com finalmente, né? Finalmente, porque o desastre aconteceu em 2014, foi um temporal ali no fim do ano, e o terminal lá da Zona Norte ficou a descoberto. E, senhores, para quem possa dimensionar que local é aquele ali, por lá passam 950 ônibus diários, 41 linhas interurbanas, 40 linhas urbanas e 200 linhas interurbanas. Então pode-se dimensionar o movimento que é aquilo lá. E as pessoas lá ficavam sujeitas à chuva, sol, a tudo que poderia acontecer. Fora os assaltos, as coisas, porque ficam, como diria o Gustavo Vitorino, a Bangu. Isso está sendo examinado também, dona Magui, porque vai junto com a inauguração da segunda fase. Então a primeira fase, o que foi? A fase da limpeza, era uma imundície, respeitosamente, né? 5 anos atirado, uma obra, vocês imaginam, com esse movimento. Então, a obra de limpeza, revitalização, pintura. Então, primeiro foi feito isso. E se colocou, então, o famoso telhado, vamos dizer assim, a proteção que agora temos para todos lá. Está muito bonito, estão muito bonitas as coisas. E aí se viu, lógico, dona Magda, isso é muito como a gente na casa, né? A gente manda pintar uma janela e quer pintar a parede, manda pintar a parede e quer trocar o piso. E aí aconteceu, se viu que a iluminação era muito precária. E aí também entrou na segunda fase, já que é uma fase extraordinária, está se colocando luzes mais baratas, luzes em LED, né? Vai ficar dia, quem passar lá à noite vai ficar dia. Então é muito importante, foi uma parceria, como disse, privada com o Grupo Zafari, né? Esteve hoje na inauguração lá, além do prefeito, o próprio presidente do Grupo Zafari, o Dr. Cláudio Zafari, esteve presente no evento. É um presente para a cidade, e eu, como tenho um carinho muito grande pela Zona Norte, morei muito tempo lá, né? E vejo os milhares e milhares de pessoas que passam e que passaram naquela dificuldade. 5 anos, finalmente terminou. Porto Alegre, de parabéns. Muito bem. Marli Barcelos. E nós comentamos na semana passada sobre os magistrados de Pernambuco que receberam alguns até 1.200.000 de férias atrasadas. Sim. Foi um escárnio à população brasileira que Fiquei uma semana sem dormir. Um salário. Tão chateado. Um salário mínimo. Então, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, começou a fazer um levantamento. E talvez existe uma grande possibilidade que esses magistrados, que são muitos, centenas, devem devolver ou deverão devolver esse dinheiro que foi dado a eles. Porque o Conselho diz, mas quem é que autorizou isso aí? Não, porque etc e tal. Então não existe ainda quem autorizou, se foi autorizado, o porquê dessas quantias e como se formou essa dívida monstruosa do Estado de Pernambuco para com esses magistrados. Eu tenho um número aqui de magistrados, 428 juízes e desembargadores. 428 juízes e desembargadores. Deve ser a grande maioria da magistratura do Estado de Pernambuco. Que todo mundo sabe que é um Estado pobre, né? Um Estado belíssimo, etc. Recife é uma bela nossa cidade, mas é um Estado pobre. Então, está sendo feito esse levantamento e provavelmente o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça vai dar uma explicação ao povo brasileiro. Porque o povo brasileiro precisa de uma explicação. Não pode ficar... Você recebeu 1 milhão de férias atrasadas e etc. Então, por quê? Como se chegou a esta quantia? Então, parabéns ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está fazendo pelo menos esse levantamento. Vamos ver se a sociedade terá uma resposta à altura do que a sociedade merece. R$1.000, um salário mínimo. E um desembargador ganhando férias atrasadas, 1.200.000. Marli Barcelos, a gente falou aqui sobre dívidas, a Carla agora há pouco falava sobre trânsito, sobre multas, enfim. Mas eu quero passar uma informação que eu acho preciosa para vocês. Há 50 anos, o Grupo João Aurélio oferece serviços em primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de PVA, multas, seguro DPVAT.
Licenciamento, podendo tudo ser parcelado, isso é maravilhoso, no cartão de crédito em até 12 vezes. A loja fica na Avenida Carlos Gomes, no número 31. O telefone é o 3330-2611. O WhatsApp 998-6569-33. Tem ainda um e-mail, joaoaurelio@joaoaurelio.com.br. Estamos chegando ao final de mais um ano emplacado, digamos assim, né? Um ano especial, marcante para o Grupo João Aurélio, que comemora 50 anos de atividades. E queremos, então, aproveitar o momento para agradecer de uma forma muito especial a todos os clientes, parceiros e amigos pela confiança que foi depositada nessa empresa, desejando que o próximo ano seja em 12 parcelas de muita paz, saúde e prosperidade e que possamos transferir bons sentimentos e registrar muitas emoções. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo são os votos de João Aurélio, a grife do documento. Ruxo, te dei uma atropelada sem querer, mas eu estava falando de emplacamento. A senhora é a nossa comandante. Te atropelei. Seu Marne, eu não queria perder o mote, porque eu não gosto quando jogam para torcida. Isso, para mim, é jogo para torcida. Tá? Porque evidentemente que tem uma repercussão na sociedade extraordinária. Como é que pode receber um valor no momento que estamos passando esse escárnio social, alguém recebeu 1.200.000, 1.300.000. Mas duvido que devolvam primeiro, porque o dinheiro é legal. Isso, o que mais assusta vai devolver porque é que o dinheiro é legal. Ou seja, como os magistrados têm direito a 60 dias de férias, eles tiram 30 e foram acumulados. Então, uma que recebeu muito, ela tinha 12 anos de férias vencidas. Se tu pegar a correção, mais esses salários, mais outros benefícios de 1/3 de férias, aquelas coisas, tu chegou a esse valor. Então, eu acho que é jogo para a torcida, Mari, mas talvez o que se possa ser importante é o daqui para frente. Que se comece a trabalhar esse conceito de por que eles têm 60 dias de férias, né? E que essas férias, então, sejam obrigadas a serem tiradas para que se goze as férias e não tenha que se indenizar, especialmente, não só o Estado lá, porque isso acontece aqui. O que chamou, porque a legislação ela é nacional, Mari. Não é Pernambuco que tem essa legislação. O ministro Humberto Martins deferiu o pagamento de férias não gozadas após acúmulo de 2 períodos, mas não de retroativos como foi feito. Isso. Não de retroativos. Então, é isso que eles estão pegando por isso, não. Né? Dos retroativos. Existem os retroativos, mas eles querem pagar só sobre 2 períodos. Então, nesse acumulado de 12 anos, obviamente, dá essa fortuna toda. Né? Pois não. Sem dúvida alguma. Carla Krieger. Aqui nas nossas redes sociais, a Jussara Dickel diz que está assistindo o programa lá em Vitória, Espírito Santo, manda beijos. Temos mais manifestações também aqui no Instagram, @atualidades.pampa. A Eva Lúcia Garcia dá boa noite para a bancada top. A Neuza pergunta, cadê o Vitorino? Parabéns ao nosso presidente. Neuza Felipe de Alvorada. O Vitorino está num cruzeiro, com a namorada. Com a namorada. Só a gente não está revelando quem é a namorada. A namorada dele? Não, eles não deixaram. Interessante. O jornalista tem que ter, tu não acha, Mano? O jornalista tem que ter uma vida aberta. Claro. Se o jornalista não tem uma vida aberta, ele não pode comentar. Mas acontece o seguinte. Ele tem que ter o lado social. Acontece o seguinte, o Vitorino, da porta de entrada do estúdio pra cá, ele é jornalista. Quando ele sai daqui e entra num navio e tem aqueles camarote, tudo não sei o quê, a gente não tem nada que ver com isso. Acho que o Vitorino é tão pão duro que ele vai tomar água do mar. Não, pior é que não, Mari. Ele tá bancado. É 0,800 essa. Não, é óbvio que é 0,800. Né? Já viu o Vitorino sair pra fazer alguma coisa que não seja 0,800? É 0,800, tá tudo certo. Já que tu falasse agora de quem tá nos assistindo, onde? Deve ser um Era Vitória. Em Uruguaiana, já bem mais pertinho, a Divânia Loss está nos acompanhando também no programa, ela que é nossa fã, que acompanha o nosso programa com muita frequência. Magda, sim. Também gostaria de mandar um abraço pro Flávio da Upsol, nosso âncora do Dupla em Debate da Rádio Grenal, também está na nossa audiência, e vou trazer um assunto que ele é muito preocupado com isso, ele gosta da temática, porque o seu cachorrinho Choco só come cenouras orgânicas. E ele está certo nessa colocação, porque a Anvisa liberou um relatório que de 2017, até 2018, diversos alimentos foram analisados e foram colocados dentro de um laboratório para se ver a quantidade de agrotóxicos que é colocada, então, no plantio desses alimentos. Foram 42 alimentos analisados e 7% desses alimentos, eles contêm
agrotóxicos acima da medida e também que são proibidos. São aqueles que não poderiam estar presentes de nenhuma forma nesses alimentos, porque eles são prejudiciais tanto para o desenvolvimento da fruta, do legume, como também para a saúde das pessoas. E a gente coloca, mas só 7%, mas dentro desse montante, 53% de resíduos desses alimentos também foram encontrados agrotóxicos, mas dentro das limitações legais, aqueles que podem aparecer, mas que também com um consumo exagerado, e a gente coloca, se a carne está cara, o pessoal acaba exagerando na salada, pelo menos quer dar. Então, não se esqueça, né? Quem sabe repensar na questão da ceia também pelos produtos orgânicos é uma melhora para a saúde da sua família, já que a gente falou de criança, né, de final de ano, de festejar, repensar também nesse lado para ter mais saúde. Pois eu quero dizer para vocês, aquelas pessoas que perguntaram o que eu estava fazendo na minha sobrancelha, que a minha sobrancelha está diferente, eu estou, depois de muito tempo, fazendo a sobrancelha definitiva, aquela que implanta os pelinhos, enfim, para não ter tanto trabalho com a sobrancelha, né? Ela vai ficar mais bonita e não vai me dar tanto trabalho de ter que estar pintando, fazendo e acontecendo. E quem faz tudo isso para mim é a Simone Pires. Ela é mais conhecida como Moni Pires, que é o nome da estética que ela tem. Se você for nas minhas redes, como diz a Carla sempre, tão bem, ela diz com tanta naturalidade, eu tenho ali os contatos da Simone, mas é Moni Pires, estética Moni Pires, não tem como você não achar. Marne Barcelos, tão quietinho. Eu não tô quietinho. O que tu tem, meu filho? O Marne parece que tá sempre doente, tá sempre com uma dor. Bom, falar de uma coisa muito séria, então, vamos que lá. é o problema do Chile, né? Sim. É o problema do Chile. O Chile ontem teve mais uma manifestação nas principais ruas de Santiago, a bela capital, que é uma maravilhosa cidade, você vê os Andes lá, vê as neves eternas e tudo mais, e só que o povo é quente. O povo quer trocar a Constituição, porque essa Constituição é ainda da época do Pinochet, do Augusto Pinochet. Então, quando essa Constituição foi proposta e aprovada pelo Congresso chileno, a maior parte dos congressistas, evidentemente, que estavam ao lado de Pinochet. E aí, essa foi aprovada e foi usada até agora. Então, viram que essa Constituição tem que ser mudada, e é isso que eles estão exigindo. Muita gente aposta na queda do presidente Sebastião Pinheiro. Não sei o que o Chicão acha a respeito disso. Eu tenho a impressão, a mesma coisa que o impeachment do Trump, isso não vai sair. O Trump não vai ser impeachado, claro que não vai ser, mas o Pinheiro, se ele conseguir resistir até o final do ano, até a metade do ano, eu tenho a impressão, e se ele também solicitar ao Congresso uma nova Constituição do Chile, porque o que acontece? Esse modelo de aposentadoria que foi criado no Chile fracassou, não tem mais condições de pagar os aposentados chilenos. Lembrando que o Chile tem um dos mais altos índices de qualidade de vida e além do mais alto índice de cultura dentro da América Latina, né? É um belo país para se viver e era considerado até há pouco tempo atrás, o melhor país com qualidade de vida para se viver na América do Sul, né? Depois de toda essa revolução, realmente eu não sei o que pode acontecer. Todos os especialistas, pelo menos que eu tenho ouvido falar a respeito do Chile, não têm um diagnóstico preciso do que pode acontecer. Fica o Pinheira, você que é um grande empresário, um homem multimilionário, sai o Pinheira, entra o vice-presidente e assim por diante. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu vou te dar a minha opinião. Eu estive no Chile 2 vezes. Uma vez a passeio, outra vez eu gravei um programa lá, entrei no Atacama, desci lá para baixo, para Concepción, conheci o Chile. Então, na minha modesta opinião, se cai o Pineda, pinta um golpe militar. Porque o Chile está com essa pseudo-revolução estudantil, ela não para nunca, ela está sempre pedindo alguma coisa. Ela começou pedindo metrô mais barato, passagem, agora já quer mexer na Constituinte, por causa que o modelo de saúde no Chile é errado. O Chile cresceu, se tornou um PIB per capita melhor da América do Sul, só negocia com Canadá, com a ALCA, Japão. Sabe o que aconteceu com o PIB desse mês? Menos 8%. Não, é um absurdo. Eles estão destruindo o Chile. Então vai entrar um Pinochet 2, o retorno. É a única saída, porque esse estudante, essa galera que só sabe mexer nisso aqui, que está se tornando a ferramenta do desemprego no planeta e de suicídio, etc. e tal,
lá no Chile vai fracassar. Fracassou com o Allende, vai pintar um outro Pinochet. Estão quebrando o país todo, mano. Eu sei, o país... Então não tem essa, sai Pineda, dentro da Pineda, a questão não é Pineda, é uma desorganização total. Falando em... Sebastião Pinheiro. Não, eu só queria, para concluir, eu conheço o Chile, tive num festival de Vinha del Mar, que é uma bela cidade, o Pacífico, todo mundo conhece, quem conhece o Chile. Eu estive em Rancagua. Rancagua é uma cidade a 100 e poucos quilômetros, se não me falha a memória, de Santiago do Chile, porque o Chile é uma tripa. É uma tripa. É uma tripa, o país, ele vai toda a costa do Pacífico, né? São 700 mil quilômetros de grandiosidade, mas de eu não sei quantos quilômetros dá do lá de cima até embaixo, uma parte que pertencia à Bolívia, que foi tomada e etc. Então, o que acontece? Esse país, de largura, ele tem 100 e poucos quilômetros, 200 quilômetros do território argentino e tudo mais. Então, é um país muito rico, um país de grande projeção. Mas, como disse o Chicão, não se sabe o que pode acontecer, inclusive agora, com essa proposição de troca de Constituição. Fale, doutor Ruxão. Eu tenho dificuldade, porque eu aprendo muito com o Chicão. O Chicão me ensina muito. Mas, às vezes, eu não aprendi errado, eu não consigo entender as lições. Ele me ensina a sempre que um povo estiver insatisfeito, ele briga com o povo brasileiro, que o brasileiro aceita o STF, o brasileiro aceita não sei quem, não faz nada. Quando o povo chileno vai fazer, ele toca pau no povo chileno que está fazendo, está mostrando a sua irresignação. Porque uma revolução... O sonho das mulheres acima de 40 em todo o Rio Grande do Sul, não foi isso que eu quis dizer. Chicão, deixa eu tentar a minha linha de raciocínio. O que é isso? Deixa eu seguir em relação à minha linha de raciocínio. O que eu quis dizer é o seguinte, é que tu não consegues fomentar a irresignação num povo se ele não estiver insatisfeito. O que acontece são estopins. Né? Tu podes segurar um povo, tu podes comprimir, tu podes dar-lhe condição econômica se tu quiseres, mas quando ele se sente violado nos seus direitos e tem a mínima oportunidade, e assim começaram os 10 centavos da passagem, e é assim que está se fazendo a leitura do que está acontecendo lá. Falando em estopim, falando sobre dinheiro, já que citaste agora o preço de passagem, enfim, a gasolina aumentou, né? Hoje a gasolina já em alguns lugares tu achava ainda... No Chile ia sair todo mundo pra rua e quebrar mas tudo. ok. E a CUT está chamando a greve dos caminhoneiros. E a CUT agora, que está fora do governo, que não tem dinheiro, sabe o que ela conseguiu com os caminhoneiros? Um solene não. Eles não vão aderir à greve. Por quê, né? Porque o governo está monitorando essa questão. Sim, há muito tempo. Eles negociam o tempo inteiro, inclusive o próprio Ministério da Infraestrutura, fazendo esses investimentos em ferrovia, tem conversado... Não, mas é que eu na verdade, que eu quero chamar a atenção, sim, não é para o governo, o que está sendo feito, porque dos caminhoneiros. É que a CUT não tem mais força alguma, né? Porque não tem mais dinheiro. Mas que todo mundo xingava quando subia a gasolina, xingava, né, André? Mas claro, mas continua xingando. Continua xingando. Porque não, agora eu estou falando especificamente da greve dos caminhoneiros. Não, porque eu estou ouvindo agora que eles estão se reunindo, conversando. Olha, desde que existe a gasolina, eles estão se reunindo para tentar acertar. Mas pelo menos não estão fazendo nobre greve. Advogado. Não, vai sair uma nova taxação de frete agora em janeiro. Os Estados Unidos, a Roberta sabe melhor talvez que ninguém, quando alguém vai fazer uma manifestação, ele pega um cartaz, sai ordeiro na rua e tudo bem. Ou para, faz preso, uma greve e ainda vai preso. Agora o Chile quer quebrar. Quer quebrar tudo. Então, subir a gasolina, nós vamos quebrar os postos de gasolina agora. Não vamos, vamos quebrar a manchete do Marconi, por favor. Deixe-o falar. Exatamente. É uma situação preocupante. Não é nenhuma novidade. Talvez o ponto mais novo e mais preocupante agora é em relação à classe social que está deixando o Brasil. Durante muito tempo, a ideia de tentar a vida, um novo emprego, em território americano ou outro país do primeiro mundo, sempre foi o sonho daqueles que não conseguiram êxito aqui, né? Era a ideia de ir para lá, fazer um pé de meia e tudo mais. A questão é que agora nós temos os afortunados, e inclusive os graduados, pós-graduados e os cérebros, né? Essa preocupação se dá em torno da fuga dos cérebros do Brasil para países de primeiro mundo, ou até nem tão de primeiro mundo, mas dispostos a investir no talento, na capacidade, no mérito, coisa que muitas dessas pessoas, eu trouxe uma pesquisa aqui, claro que é longa, né? Não vou citar, mas diversos casos de pessoas que cansaram, que se qualificaram
buscaram se tornar os melhores naquilo que fazem e que, infelizmente, isso não lhes trouxe nenhuma vantagem. Eles foram sistematicamente sendo postos no mesmo padrão daqueles não tão qualificados, não tão bons no que fazem, né? Sendo demonizados por cobrarem mais caro pelos serviços prestados, né? Sendo vistos aí como empresários demoníacos, excludentes, opressores. Eles disseram, bom, então vou tentar minha vida em lugares que apoiam o empreendedorismo. E como disse o Marley, né? A gente está falando aqui sobre Estados Unidos, pessoas dispostas a crescer, a contribuir com a economia norte-americana, são muito bem-vindas, sempre foram e agora mais ainda, né? Nós temos números que são assustadores. De 2015 para cá, foram quase 20 mil a cada ano que deixaram o Brasil de forma legal. Isso aqui difere da notícia que eu trouxe semana passada, em que cerca de 18 mil foram presos invadindo o território americano. Em 2018, foram 22.400 pessoas que entregaram declarações de saída definitiva do Brasil. Definitiva, pega meu CPF e toma para ti, pega minha cidadania brasileira e faz o que tu quer, vende para alguém, seja lá o que for, eu não quero mais sinal de cheiro de Brasil. Curiosamente, muita gente que aqui reclamava, estão tirando os nossos direitos, quero ir embora porque os nossos direitos trabalhistas, meu Deus, a CLT está sendo atacada, para onde é que tu vai, onde é que tu quer ir? Quero trabalhar nos Estados Unidos. E aí demonstra o total... Minha esposa, quando terminou o casamento, tá vendo? Ó, engordou a estatística. Quantos foi? Agora É modelo em Nova York. Então, entre os principais destinos buscados pelos brasileiros, obviamente, Estados Unidos em primeiríssimo lugar, né? Disparado. Logo em seguida, nós temos Londres, Lisboa, Barcelona e Toronto. E aí nós temos aqui o contrário. O Brasil também vem ocupando, mas cada vez menos, um ranking aí no ranking de atratividade. Ele hoje é a 23ª posição nesse ranking, e os que mais procuram trabalhar no Brasil vêm de Angola, Peru, Argentina, Costa Rica e Nicarágua. Né? Então, é que o Haiti vem para ver se vive aqui, não é nem para procurar emprego, para tentar uma oportunidade, para ver se consegue continuar vivo, né? Para ver se consegue continuar vivo. Foram 27 mil pessoas entrevistadas, com perfis acima da média de qualificação, experiência, expertise profissional, graduação, pós-graduação, PhD, mas olha, todo o nível de excelência naquilo que fazem, e aí os índices de tecnologia, por isso que vai ao encontro do que a gente estava falando aqui. Nós temos uma geração de 20 a 30 anos que são pessoas que disseram exatamente, o Brasil é atrasado demais para a tecnologia. Mas nós estamos nos conectando, vem aí o 4G. É piada, você não tem numa aula de colégio projeto de desenvolvimento de aplicativos, de novas tecnologias. São essas crianças, né, que estão lá desgrenhando um aparelho e aprendendo a usar a tecnologia, e é um pai que não permite, é um professor que desconhece, é um aluno que sugere dentro da universidade mesmo. Quem sabe a gente trabalha com essa conectividade de lidar com aulas daqui e dali, conversar com profissionais de outra área. Você não tem o método de ensino ainda antigo, ultrapassado. É tão importante esses dados que tu estás trazendo, que quando tu pegas, por exemplo, se tu fores avaliar, Rafael, o dado de crescimento econômico com crescimento de educação é par e passo. Ou seja, países que têm bons índices de educação tem um bom índice de crescimento. E sobre isso, a China, por exemplo, no seu ensino fundamental, e no Japão, as crianças estão estudando inteligência artificial. É mole? Mas eu acho que, só pela temática, assim, por ter passado por uma situação muito parecida, foi o ponto de quando você se especializa, quanto mais você aprende, quanto mais diplomas você coloca na sua parede, mais caro você se torna para a empresa que quer contratar. E as empresas não querem fazer esse investimento, porque se chega à conclusão em diversos patamares, onde você, por talvez a característica do jovem, ser aquele que trabalha muito, aprende muito, por muito pouco, então eles preferem. A gente tem diversas empresas onde está repleto de estagiários e cada vez menos pessoas qualificadíssimas, porque as oportunidades... É outra coisa. É o bom, bonito e barato, mas só que nem sempre dá o resultado. É outra coisa, é criação. É criação.
Mas só que se cérebro, você... entendeu? Mas se você... Então não importa quanto a pessoa vai ganhar, é o quanto ela tem capacidade, o quanto ela vai... Mas a gente fala que a inteligência não paga os boletos, né? Não, Roberto. Vamos lá, deixa o Rafael dizer o que ele quer dizer. Boleto devendo. Tá, deixa o Rafael, ele não conseguiu dizer o que ele quer dizer. É quanto ele quer ganhar, sim. Ele vai valorizar. Profissional, ele não aguenta mais ser, primeiro, essa coisa social de ser taxado como alguém ruim, excludente e opressor porque cobra caro, porque tem o seu preço elevado. A falta de reconhecimento. É verdade. É você se graduar e não é nem a questão da empresa não ter dinheiro para pagar, é que você não tem onde trabalhar. Você tem pessoas trabalhando hoje de 20 e poucos anos com um nível de conhecimento tecnológico que não tem onde pôr em prática. Porque a gente está estagnado, tem lugares trabalhando com 5, 6G, com conexão de não sei... E a gente está aqui para ver se troca o chip por 10 pila da tigrada, da chinelagem toda. Troca para mim, vai embora. Falando, Mário Barcelos, em você, fale dos aniversários. Só tigrada, né, Mário? Estou emocionado. Primeiro aniversariante de hoje é uma romancista, uma escritora romancista, né? Que criou muitos romances, entre eles Sense and Pride, né? Orgulho e Preconceito, que é um clássico, né, da literatura. Isso aí. Como? Genial. É isso aí, é ela mesma. Ela mesma morreu muito jovem, com 42 anos de idade, e escreveu esse livro que se transformou num filme de grande sucesso, né? Esse filme foi um grande sucesso, mas o livro... Orgulho e Preconceito. Esse filme é maravilhoso e o livro é mais maravilhoso ainda. George Santayana, que é um dos clássicos da literatura espanhola, que foi viver nos Estados Unidos, adquiriu a identidade americana. Evidentemente, os americanos chegam lá, um escritor, opa, tudo bem, vamos lhe dar o green card, vamos lhe dar o passaporte e tudo mais, mas nunca abandonou o passaporte dele espanhol. E é dele uma das frases mais conhecidas, e você já deve ter dito essa frase, só que você não sabe que é de Santayana. Ele dizia o seguinte: aqueles que não conseguem lembrar o passado não estão condenados a repeti-lo, né? Isso é uma frase muito antiga que todo mundo fala sobre o passado, e é por isso que eu falo sempre na história das guerras. A linda e maravilhosa Liv Ullmann, que completa hoje 81 anos de idade. Liv Ullmann viveu uma paixão pelo grande Ingmar Bergman. Construiu na ilha de Faro, onde ele viveu eles tiveram 5 anos de relacionamento, onde ele viveu o final da sua vida, e lá fizeram um filme, etc. E ele se apaixonou pela ilha e lá construiu a sua última vivenda, a sua última morada. Liv Ullmann foi, talvez, junto com Bibi Andersson, que foi mulher dele também, uma das mais significativas atrizes, né? Quando ela fez Persona, que para mim é um clássico do cinema, esse filme me foi dado de presente pela dona Carla, que eu agradeço, né? Esse filme chamado Persona, que é um clássico. Não, mas é maravilhoso. Ela me deu muitos filmes do Ingmar Bergman. Ele passava a sua própria vida, o seu próprio conhecimento. Então ele não conseguia mentir. Lendo a biografia dele, a cena em que ele conta, no momento em que ele se apaixona pela Bibi Andersson, ou pela Liv Ullmann, não me lembro, ele era casado e tinha 4 filhos. Ele disse: eu tinha que me separar. Ele deixou todo mundo engatado. Deixou e foi embora. E tu idolatra esse cara? Mas eu não estou falando do comportamento do cara, eu estou apenas dizendo que ele era assim. São pessoas assim, ele viveu o romance, viveu a paixão. Nunca desamparou os filhos nem a ex-mulher, mas ele tem um comportamento sueco. Lá na Suécia as coisas são diferentes, né? Falando em Suécia... É sem vergonhice igual. Os homens sem vergonhice igual. Eu acho que o Chicão é sueco, não sabe. O Chicão é sueco. Eu sou sueco. Falando em Suécia, Benny Andersson, do Grupo ABBA, o pianista do Grupo ABBA, né? Que estaria de aniversário, ou está de aniversário hoje, completando 73 anos. A atriz brasileira Luciana Braga, completando hoje 57 anos. O tempo passa para todo mundo. O Paulo César de Oliveira, ex-árbitro de futebol brasileiro. Chicão era um bom árbitro? Bom, tão bom que esse cara aí, quando ele saiu, se aposentou pela idade dele da FIFA, o Russo pode até me qualificar nisso, ele se tornou o chefe dos comentaristas geral da Globo. Comentarista. Sandro Belarit, tudo come pela boca dele. O cara é muito bom. E ele era um árbitro negro, para ver como ele venceu até o preconceito. É um cara admirável, ele. Concluiu, Mário Barcelos. Para encerrar, eu fiquei muito feliz hoje quando li
os livros mais vendidos no Brasil. Em primeiro lugar, Escravidão. Escravidão, já que você falou em primeiro lugar, Escravidão do Laurentino Gomes. Eu fiquei muito feliz porque as pessoas que lerem esse livro vão aprender muito sobre os cativos, os negros que vieram da África e que construíram esta nação. Nessa vida. Temos tempo, não? Eu preciso linkar com a... Guarde o seu fio do microfone, fica melhor isso. Isso aí pode linkar com o que tu quiser. A senhora me orienta. A senhora me orienta que eu sou um neófito. Vamos, tá perdendo tempo. O senhor está mostrando o seu fio. Eu não quero perder a notícia do Marley, porque hoje nós recebemos a notícia que o ex-árbitro também, o Chagas, meu primeiro nome dele, Ana, Márcio Chagas, ele fez uma coisa que nós defendemos aqui. Ele fez a 8ª queixa de racismo. Ele foi arbitrar um jogo no interior do estado e foi chamado lá de negro disso, negro daquilo. Ajuricaba. Ofendendo. Ajuricaba, obrigado, Mário. E ele foi e fez a delegacia e identificaram quem foi e está aberto o inquérito. A gente não pode deixar passar. Então, quando o Mário faz a referência, eu aproveito e queria dar os parabéns para o Márcio Chagas. E o rapaz que fez o comentário confessou, disse e saiu a passo. Então, tu ias falar? Eu ia falar que... Não, vou falar. Estou preocupada com a participação do Brasil na COP25. Roberta disse que o ministro da Infraestrutura faz um belo trabalho. A gente sabe que o Paulo Guedes está tentando fazer um belo trabalho também, o ministro Sérgio Moro. Agora tem alguns ministros ali dentro do governo Bolsonaro que eu tenho preocupação. Um deles é o Ricardo Salles, que foi o representante na COP25 e que saiu com os bolsos vazios. Ele chegou lá e queria que os países pagassem, em especial para manter a Amazônia e toda... Mas não levou projeto nenhum. Sem projeto, quem é que vai investir? Quem saiu com dinheiro foi a Colômbia, que por sinal está diminuindo o índice de desmatamento, e a Indonésia, né, que eles trataram das questões dos oceanos, o quanto os oceanos são importantes, o Mário já falou isso, e aí sim que é o pulmão do mundo e tudo mais, né? Sim, com certeza. E o Brasil, numa tentativa de chantagem, não quis assinar algumas coisas, as pessoas saíram frustradas, e o Brasil ficou sem nada, o governo federal, porque aqueles governadores que se organizaram e que apresentaram um projeto conseguiram uma verba para manter a Amazônia. Não, é bem coisa brasileira, né? E o pior de tudo foi que ele, para comemorar o sucesso na COP25, ele fez uma postagem no Twitter de uma tábua cheia de carne e ele falou uma comemoração da COP25 bem veg. Que é o vegano. Mas ele, então, assim, ele saiu debochando, mas o que será que ele tomou antes disso tudo? Não sei. Assim fumou maconha. Então, fala isso aí. Não, porque ele não gosta. É crime. Cuidado. Dona Magda, eu tenho mais uma notícia que eu gostaria. Por favor. Eu gostaria de encerrar o programa sem dá-la. Por favor. Porque eu tenho trazido todos os inquéritos e hoje saiu uma prova extraordinária que eu acho que nós... Pois não, dona? Não. Deveremos ter uma notícia nos próximos dias. Localizar o celular do pastor que foi morto, que era a esposa da filha. Finalmente, o processo corre em sigilo. E o caso Marielle? Peraí, vamos por partes, tem um tumulto, já tem um tumulto no primeiro. Se localizou, dona Maria, porque tem várias versões, o processo corre em segredo de justiça, não se tem notícia, mas o que vazou hoje foi que aquele celular tão almejado, que foi acionado inclusive depois da morte dele, passou por todo mundo, mandou e recebeu mensagem, foi recuperado totalmente integral. Então, agora eu acho que nós teremos nos próximos dias uma grande novidade sobre esse caso. Não, eu queria perguntar para ele que parece que o caso Marielle parou. Não está se aguardando a federalização ou não. A família não quer que seja federalizada a investigação, quer que continue no Rio de Janeiro. E o ministro gostaria de levar para a Polícia Federal a investigação. E ele está parado aí. É uma vergonha. Falando em vergonha, para fechar com chave de ouro o nosso programa, 20 vereadores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram presos nesta segunda-feira em 2 operações do Ministério Público de Minas Gerais contra irregularidades na Câmara Municipal da cidade. Mandados judiciais contra 19 vereadores foram cumpridos nesta ação principal, que foi batizada de Má Impressão, que apura desvio de verbas do gabinete por meio de serviços de impressão. Aliás, um dos presos já estava no presídio.
Ele já estava lá. Professor Jaci de Economizou, Assis. tem certeza. Ele já estava lá esperando. Para facilitar. Para facilitar. Não, pra acho que 5 ou 6 escaparam só, né? Diz aí E quantos olhe lá, no por total enquanto não diz nada, não inventa. De me 20, perguntar coisa sei que que tem não tem. 20 presos. Não, mas é. São eu 19 acompanhei presos. isso. 19 presos. São Assustador, de 30, de uma Câmara de são 30, 19, 20 estavam envolvidos, que é assustador, é 66%. Por que será que a gente não acha estranho, hein? Do Iapoque e o Chuí é tudo a mesma coisa, gente. Que vergonha! www.sul.com.br. Muitas das notícias que por aqui passaram estão lá, com riqueza de detalhes. Você não paga absolutamente nada para ter a boa informação pertinho de você. Baixe o aplicativo do OSul na plataforma da sua preferência e fique sempre muito, muito bem informado. Nós estamos nos retirando, né? Desejando a todos vocês uma boa noite, bons sonhos. Voltamos nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com mais um Atualidades Pampa inédito, tá bom? Beijinho, tchau, até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.